Olá, bom dia, minhas lindas, minhas amadas, mulheres vitoriosas, mulheres referência. Nessa manhã de sexta-feira estamos aqui concluindo mais uma leitura da nossa maratona do livro de Salmos. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Salmos de número 55. Que dia abençoado! Hoje estamos num cenário novo, um cenário de Natal, aqui na Celebrato Decor e Locações. Hoje eu consegui vir fazer a nossa live aqui, foi possível, graças a Deus, né? Queremos desde já convocar a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Que a presença dele seja constante em nossas vidas nessa manhã, nesse final de semana. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando no texto que Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Mas graças a Deus que nos dá vitória, ele persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês no decorrer dessa semana têm se identificado com Davi, né? Sabemos que a leitura do livro de Salmos é um livro onde contém 150 números. E hoje nós já estamos no número 55 dessa nossa segunda fase, né? Eu não sei qual tem sido o propósito que você tem colocado diante do Senhor, mas nós sabemos que nesse propósito vai haver guerra. Nesse propósito vai haver luta, vai haver batalha, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse propósito também haverá vitória da parte desse Deus fiel para a minha vida e para a sua vida. E que você já vai poder decretar a sua vitória em nome de Jesus, porque não é para qualquer Deus que nós estamos colocando a nossa causa. Não é diante de um Deus pequeno, não é um Deus com D minúsculo. É um Deus que a terra é os cabelos dos seus pés, louvado seja o nome do Senhor. Que a nuvem são o pó dos seus pés, louvado seja o nome do Senhor. Que nada e nem ninguém pode contemplar, segurar, né, em suas mãos, né? É um Deus que nós não podemos contemplar com esses olhos naturais hoje, mas com nossos olhos da fé, nós podemos contemplar que a terra é os cabelos dos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Senhor, aleluia. E nós sabemos que esse Deus é o Deus que guerreou as batalhas, guerreou as lutas de Davi, né? Um homem que ninguém dava nada por ele. Um homem assim, vou correr o risco de usar essas... meio atrevidinho, né? Quando ele se colocava lá para poder... contra aquele gigante Golias, que afrontava aquele povo. E mesmo assim... lá na frente ele se viu perseguido contra aquele que precisava da sua ajuda, precisava da sua valentia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus o guardou e os livrou para a glória do nome do Senhor, né? Sabemos que essa passagem é uma passagem que pelos estudiosos, né? Eu não sou uma estudiosa, mas eu gosto da palavra de Deus. E os fatos históricos relatam como se fosse um período aonde o seu filho, Absalão, o estava o traindo, estava o perseguindo, né? Imagina como um pai se encontrava vendo o filho como inimigo, se encontrava foragido do filho nesse período. E assim ele pôde contemplar a malícia, a maldade daqueles que eram mais próximos dele, né? No decorrer do capítulo,
dos textos, nós vamos relatando como que Davi se encontrava, como que Davi se sentia mediante essa afronta, mediante essa perseguição a qual ele se encontrava, provavelmente pelo seu filho Absalão. Números de Salmos 55. Amém? Porque é muito triste, né? Nós sabemos que dói na carne, dói na pele, quando você se encontra afrontado, perseguido, caluniado, e mais triste ainda, quando é por alguém de casa, por alguém que é mais próximo. Mas se o nosso pequeno Davi se colocou como gigante diante dessa situação, o Senhor guerreou a favor dele, e ele também vai guerrear ao meu favor e ao seu favor nessa manhã, em nome de Jesus. E nós vamos pegar a chave nessa manhã para que nós possamos estar aprendendo, compreendendo o segredo que Davi teve para com Deus, mesmo se sentindo perseguido, mesmo se sentindo acuado por aquele que comia e bebia com ele. E diz assim, Números 55 de Salmo: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E não te escondas da minha súplica. Que nessa manhã, toda perseguição, toda afronta que tem sido feita sobre a sua vida, creia que o Senhor nessa manhã, Ele está com os seus ouvidos inclinados ao meu clamor, inclinado ao seu clamor nesta manhã. E a palavra dele nos diz: atende-me e ouve-me, lamento e rujo. Davi nesse momento ele estava se lamentando. Nesse momento, Davi, ele estava pedindo ao Senhor como se Deus não estivesse nos ouvindo, né? Muitas das vezes nós cometemos essa atitude de achar que o Senhor não está nos ouvindo, de pensar que o Senhor não está vendo o nosso problema, não está vendo que estamos sendo perseguidos, que estamos sendo afrontados. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, nesse momento, ele sentia dor, ele rugia, porque ele lhe causava sofrimento, lhe causava angústia, saber que estava sendo perseguido, que estava sendo afrontado, e provavelmente, mediante os fatos históricos, pelo seu próprio filho Absalão, que se encontrava em rebelião para lhe tomar o seu trono. Oh, Jesus! E diz assim: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, com furor me aborrecem. A intenção é essa, a intenção sempre do nosso inimigo, daquele que quer nos entristecer, o adversário das nossas almas, é nos entristecer, é nos aborrecer, é nos deixar sem alegria, porque a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos de nós muitas das vezes estamos motivados a fazer algo, a romper, né? Estamos determinados, e às vezes vem aquela afronta, vem aquela perseguição, e aquilo muitas das vezes nos faz parar, nos faz desanimar no meio do caminho. Tamanha afronta, tamanha perseguição que você está enfrentando. Essa é a estratégia do nosso adversário, é fazer-nos parar. Mas nessa manhã nós vamos prosseguir, nós temos um alvo a alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Tá doendo, tá chorando, tá clamando, tá rugindo, mas creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor já ouviu o seu clamor nessa manhã. Aleluia. E ele diz assim: o meu coração está dorrido dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram. Davi, nesse momento, é como muitos de nós. Tem circunstâncias que a gente fala: Senhor, eu queria morrer. Não é verdade? Para eu sair dessa situação, para eu ficar livre desse problema. E foi assim que Davi se encontrou, com o seu coração dorrido, estraçalhado, com terrores de morte sobre ele caiu. Pelo que disse:
Quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Quantos de nós, né? Davi nessa expressão que ele diz, quem me dera se eu tivesse asas para voar. Essa expressão ele quer dizer, quem me dera estar longe daqui. Quem me dera não ter esse problema na minha vida. Mas saiba de algo. Você, mulher mais que vitoriosa, você, homem mais que vitorioso. Você, mulher referência nessa manhã, você foi chamada para uma grande batalha. Mas saiba, como foi com Davi, o Senhor também será na sua vida. Entenda que por mais que você quisesse fugir desse problema, quisesse fugir dessa situação, mudar de cidade, não vai resolver. Largar a sua família, o seu esposo, o seu filho, de qualquer maneira. Os seus pais, que talvez você aí, uma filha que está aí se dedicando, cuidando. Entenda, isso não vai resolver. Fugir do problema não é a solução. Nós fomos chamados para encararmos a situação e pedirmos ao Senhor que Ele vá na nossa frente, porque assim, dessa forma, a vitória é certa. E aqui diz assim, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Gente, nós sabemos que no deserto, de dia, é muito calor, é muito quente. Né? A gente ouve aí matérias que é mais de 40 e poucos, quase 50 graus de calor durante o dia. E à noite é frio, muito frio. Olha que ponto que Davi chegou em falar que ele preferia fugir para longe e pernoitar no deserto. Tamanho o problema que ele se encontrava naquela circunstância, e o maior problema era dentro dele mesmo, porque Davi, aqui em suas emoções, ele não se encontrava fortalecido, ele não se encontrava com as suas emoções de forma equilibrada, para que pudesse verdadeiramente passar por aquele momento de luta, de dificuldade, de afronta, de perseguição, regozijante no Senhor. Há momentos de lutas que nós conseguimos vivenciar, falar, Senhor, tá doendo, mas eu tô prosseguindo. Senhor, tá difícil, mas eu vou mais além. Não é verdade? Mas nesse momento, Davi, ele preferia a morte. Davi, ele preferia pernoitar no deserto. Ele estava disposto a largar tudo, porque estava sentindo aquela dor na alma, dentro do seu íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, apressar-me-ia e a escapar da fúria do vento e da tempestade. Davi, ele se colocou aqui disposto, na condição de que ele teria condições de escapar do vento, da fúria do vento e da tempestade. Quantas das vezes a gente tem os nossos problemas e a gente fala, Senhor, se fosse tal situação, eu suportaria, mas essa tá difícil, não é verdade? Essa tá doída, mas o nosso Deus, ele sabe. O nosso Deus é um Deus que nos formou com as suas próprias mãos. Saiba que na sua vida, hoje, há as digitais de Deus, você já foi selada pelo Senhor. Entenda que Deus, ele criou você para um propósito. E essa sua dor que você está vivenciando hoje aí vai servir de testemunho para muitos que vão dizer assim, como que você suportou? Como que você conseguiu vencer dessa forma? E está aí, linda, fortalecida, de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? E diz assim, despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Né? Sabemos que foi um período em que algumas pessoas, juntamente com o seu povo, se levantaram contra Davi, incitados por Saul, né? E por Absalão, aqueles que se deixaram se levar. E Davi, ele estava contemplando a maldade, a violência a qual aquele povo estava naquele momento, né? Louvado seja o nome do Senhor.
E diz assim: de dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio delas. Quantos de nós hoje estamos vivenciando a malícia, a iniquidade, o amor de muitos cada vez mais se esfriando, mas nós podemos contemplar que a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor é para com a minha vida, é para com a sua vida nessa manhã. Por mais que você não entenda esse processo de perseguição, de calúnia, de afronta, mas saiba que o Senhor, Ele não te desamparou. O Senhor, Ele não está com os seus ouvidos agravados. O Senhor, Ele está com os seus ouvidos atento ao seu clamor, ao seu gemido, ao seu rugido. Porque dependendo da dor, do grau da dor, da intensidade que você está vivenciando, vai ser dessa forma que você vai ter condições de se expressar. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele já está intercedendo ao meu favor e ao seu favor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? E diz assim: de dia, maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. E diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava. Preste atenção, gente. Davi, ele está deixando bem claro nesse salmo que não era um inimigo que o afrontava. Não era uma pessoa comum do seu dia a dia, que ele já sabia que era seu perseguidor, que ele já sabia que, como diz, talvez não vai muito com a sua cara, não é verdade? Mas era alguém de perto, era alguém próximo, era alguém que comia, que bebia com ele, que estava ali, como inimigo. Por isso que esse texto nos faz entender que uma das pessoas mais próximas que pudesse estar sendo usado ali como instrumento, como ferramenta do nosso adversário, das nossas almas, fosse o seu filho Absalão. Ou Aitoifel também tem os estudiosos que cogitam essa possibilidade. E diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava. Quer dizer, o que não era alguém declarado, né? O pior inimigo, tem essa frase que a gente ouve muito falar, o pior inimigo é o inimigo oculto. Porque o inimigo declarado, você já sabe, né? Você já sabe como lidar, você já sabe o que tem por vir. Mas o inimigo oculto, aquele que se coloca como amigo, aquele que se diz que quer te ajudar, é o pior da gente saber lidar. Só em Deus, só em oração, que o Senhor trabalha por mim, por você, enviando seus anjos a guerrear, a pelejar, daquilo que os nossos olhos naturais não conseguem entender, não conseguem contemplar. Mas o Senhor, nessa manhã, eu creio que Ele já enviou os seus anjos a pelejar ao meu favor e ao seu favor contra esses inimigos ocultos. Amém? E diz assim: então eu o teria suportado. É isso que eu acabei de dizer para vocês. É mais fácil você lidar com o inimigo declarado, né, do que você lidar com o inimigo oculto, o inimigo próximo. E diz assim: nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Tem situações que a pessoa ela vai ficar ali de uma forma tão sutil que você não sabe. A pessoa está ali, o inimigo está trabalhando através daquela vida daquela pessoa, fazendo fofoca aí no seu trabalho, fazendo intriga contra a sua vida, entendeu? De leve e trás, falando aquilo que não era para falar, vendo coisas que não existem, cogitando essas possibilidades. E quando a pessoa ela se declara, o que você faz? Você evita. Você ora pela vida dela e você já sabe que aquela pessoa ali é o seu inimigo declarado, é o seu perseguidor, é aquele que está ali usado para te afrontar. E foi dessa maneira que Davi se expressou.
Se fosse algo, se fosse alguém que se mostrasse, que se engrandecia, que aparecia, que lhe afrontasse na face, ele faria o quê? Ele teria o quê? Se escondido. Sair de cena, né? Nessa expressão que a gente usa, sai de cena. Porque essa pessoa, ela vai, o mínimo de contato, você sabe que a tendência é o quê? A situação ficar difícil. Porque aquela pessoa, ela quer te humilhar, ela quer te afrontar, mas nós sabemos que existe um Deus que está guardando as nossas vidas, que está pelejando ao meu favor e ao seu favor nessa manhã. E diz assim: mas eras tu, homem meu, igual. Homem meu igual. Meu guia e meu íntimo amigo. Não é mais dolorido? Não dói mais? Você não fica mais decepcionado? Mais estarrecido? Porque Davi, ele dizia: mas eras tu, homem meu, igual. Quer dizer, pessoa próxima a ele. Não era uma pessoa diferente dos seus pensamentos, das suas atitudes. Homem meu igual, meu guia. Pessoa ali, ó, que estava ali muitas das vezes orientando, te dando uma palavra de conselho. Estava ali, faz dessa forma, age dessa maneira. E você saber que essa pessoa era o seu inimigo íntimo, o inimigo no oculto. Aquela pessoa que muitas das vezes está ali, te dando um conselho, te dando uma orientação, te dando uma direção, e está com o intuito de te enganar, de te destruir. E isso aconteceu com Davi. Nós não estamos livres de passar por isso, mas o Senhor é nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Gente, era alguém próximo, era alguém que estava ali junto de Davi, era alguém que convivia com ele, era alguém, como eu já falei, que comia, que bebia. Talvez é alguém que você recebe na sua casa para comer um churrasquinho final de semana. Talvez seja uma pessoa que vocês costumam viajar juntos. Uma pessoa que vai à casa do Senhor com você. Presta atenção. Ia com a multidão. Tinha convívio com você. E estava ali junto com você. Talvez com a sua família. E se levantou no oculto, no íntimo, como seu inimigo. E diz assim: a morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Da onde vem, gente, as guerras e pelejas dentro de nós? A palavra de Deus nos diz isso. Vem do homem interior. As guerras e batalhas vêm do velho homem, que todos os dias quer se levantar, que todos os dias quer tomar o primeiro lugar na nossa vida, mas nas nossas vidas o primeiro lugar é do Senhor. O primeiro lugar é do Senhor na minha vida e na sua vida. E diz assim: mas, olha o segredo de Davi, gente. Davi, nesse versículo de número 15, ele praticamente pede a Deus que o Deus ele faça o quê? Juízo. Que Deus ele veja aquela causa e que ele veja a maldade e que Deus ele trabalhe a favor dele. E mais, o segredo de Davi, a gente vai poder ver em alguns versículos, que ele diz: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Há circunstâncias, há pelejas, há perseguições, há malícias contra nossas vidas, que só o Senhor tem o poder de nos salvar. Não adianta a gente pegar uma carta, escrever para se justificar. Não adianta a gente pegar um outdoor, né, botar na entrada da cidade e dizer:
me perdoa. Pegar um avião, sair dizendo, eu não fiz por mal, me perdoa, eu quero me consertar. Gente, há circunstâncias que só o Senhor tem o poder de nos salvar. Só o Senhor tem o poder de agir por nós. E é onde nós aprendemos que há circunstâncias que nós temos que ficar quietinhos no Senhor, invocando ao Senhor. E sabe quantas vezes isso nós precisamos fazer? É por isso que nós estamos aqui, mulheres, nesse propósito. É por isso que nós estamos aqui nessa maratona. Nós temos um propósito. Eu com o meu e você também tem o seu. E nós sabemos que nós estamos aqui exercitando a nossa fé, nos fortalecendo, nos restaurando todos os dias para nós fincarmos a bandeira da vitória. E nos diz assim, vai ser dessa forma, há uma receita, há um segredo, tá, gente? O nosso Deus, ele é um Deus que ele nos orienta, ele nos dá estratégia, ele é um Deus que ele nos dá a direção, como nós devemos prosseguir, mediante aos nossos inimigos, mediante as afrontas, mediante as perseguições. E diz assim, de tarde. Por que de tarde, gente? Porque para os judeus, o dia deles começa de tarde, tá? Por esse motivo que começa o versículo dizendo assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. E ele ouvirá a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Livrou em paz a minha alma da guerra. A nossa alma, ela precisa estar em paz. Não tem aquele dia que você acorda, né? As mulheres aí que tem TPM, né? Tem essa mistura dos hormônios, das emoções. Um dia tá muito agressiva, um dia tá chorosa. As nossas emoções, elas precisam ficar em paz. E nós servimos um Deus de paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Nós precisamos almejar essa paz. Nós não podemos aceitar aquele dia que a gente está em guerra, está em luta dentro de nós mesmos. Porque o mundo já age no maligno. As guerras, as afrontas já estão a todo momento. Mas nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa alma em paz. E Davi, ele dizia aqui, que através da invocação do Senhor, ele cria que ele ia ser salvo. Através do seu clamor e da sua oração de manhã e de tarde, ao meio-dia, louvado seja o nome do Senhor, ele pôde entender, ele presenciou que ele estava sendo livre e ele estava em paz. A sua alma já não estava em guerra, porque muitos eram contra ele. E foi dessa forma que a sua alma, que se movia dentro dele, se encontrou em paz. E diz assim, Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Deus, ele está ouvindo Deus está ouvindo o que está sendo falado ao seu respeito. Deus, ele está presenciando o que está sendo feito contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aqui nos dá uma resposta, que ele vai afligir esse povo, que ele vai afligir todo aquele que tem te perseguido, todo aquele que tem te caluniado, todo aquele que tem tentado te destruir. E ele vai ser afligido, porque o nosso Deus, ele é um Deus de ontem, é um Deus de hoje, é um Deus de amanhã, que conhece o seu coração.
Ele sabe o propósito, o seu propósito, que é te servir e te temer a Ele todos os dias. Porque esse povo não teme ao Senhor. Mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, nessa manhã, creia que a vitória é sua. Tema ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E afaste-se do mal. Porque a tendência de quem está sendo perseguido, quem está sendo caluniado, é praticar o mesmo com a outra pessoa. Mas o Senhor nos diz que nós precisamos temer a Ele. E diz assim: puseram suas mãos nos que tinham paz com Ele, romperam a sua aliança, a sua boca era mais macia, a sua boca era mais macia do que a manteiga. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. Meu Deus. Quando eu estava meditando nesse versículo, o que eu entendi, gente? Preste atenção. Você já viu aquela pessoa que você está falando algo com ela e daqui a pouco ela explode? Fala alto, te ignora, faz gesto com as mãos. Você já viu essa pessoa, né? Quando você tem algo ali que vocês estão conversando ou que está divergindo e essa pessoa, ela explode, ela fala de maneira grosseira, você já logo entende que não ficou bom a situação, o clima não ficou legal. Porém, nesse versículo, preste atenção, gente, como o nosso Deus é um Deus de detalhes e nós estamos aqui sendo preparadas, nós estamos aqui sendo fortalecidas, nós estamos aqui sendo restauradas para um grande exército. É isso mesmo, para um grande exército. Você foi alistada, você é alistado para esse exército, o exército de Cristo, para resgatar vidas como instrumento nas mãos do Senhor. Mas você pode observar que essa é uma das estratégias, né? Uma delas é invocar o Senhor de manhã, de tarde, de dia, ao meio-dia. Você vai ter a sua alma refrigerada, você vai ficar com a sua alma em paz. E o Senhor, Ele vai fazer ao meu favor e seu favor. Mas aqui no versículo 21, você preste atenção no discernimento que o Senhor quer nos dar, que aqui diz assim: a sua boca era macia, mais do que a manteiga. O que quer dizer isso, gente? O seu inimigo, muitas das vezes, ele não vai falar com você gritando. Ele não vai querer falar com você, muitas das vezes, apontando o dedo na sua cara, te ofendendo. Nesse versículo aqui, Deus, ele nos revela, através da sua palavra, que o meu inimigo, que o seu inimigo, ele muitas das vezes ele vai usar a astúcia, a artimanha de falar, sabe como? Suavemente. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Não é para você agir dessa maneira. Preste atenção. Faz isso. Larga esse marido. Bota esse filho para fora de casa. Ele não te merece. Ele não está te dando o devido valor. Essa esposa, ela não cuida de você. Ela não zela pelo casamento de vocês. Tá entendendo? Tá pegando a chave, gente? Tá pegando a chave? Tá compreendendo? Manda coraçãozinho. Bota um joinha, manda foguinho aí. Manda uma espada para você mostrar aí, para eu entender que você tá entendendo essa palavra. Deixa um comentário aí, você que vai estar assistindo essa live depois. Faça isso, para que eu possa compreender que você tá interagindo nessa manhã para a glória de Deus. Amém, isso aí. Porque quando o nosso inimigo é declarado, ele vem falar algo conosco, de uma forma, né, que tá brigando, tá chamando a nossa atenção, e não é aquilo que lá no nosso íntimo a gente sabe que não é para ser feito, a gente já logo entende, é o inimigo. O inimigo tá na boca dessa pessoa. É o diabo, né?
Mas quando a pessoa se coloca para falar de maneira suave, de maneira sutil, o que a gente entende? A gente fica confuso. A gente não entende nada. Não é verdade? A gente começa a ficar confuso. Aí fala assim, será que essa pessoa tem razão? Essa pessoa quer tanto o meu bem. Essa pessoa, né, ela gosta de mim, é meu amigo íntimo. Essa pessoa não quer ver eu passando provação. Essa pessoa não quer ver eu em luta, em adversidade, sabe lá, com o meu patrão, né, que tá me maltratando, tá me humilhando. E essa pessoa tá me aconselhando, é isso mesmo, lobo vestido de ovelha. E essa pessoa tá me aconselhando a eu largar o meu emprego, a eu desistir do meu sonho. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. É para esses que nós temos que ficar atentos. É com esses que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Não é esse que está usando uma vozinha mansa, um falar sutil para nos enganar. Amém? E diz assim, com a sua boca, mas no seu coração guerra, quer dizer, tá falando na boca uma coisa, mas no seu coração tem um mau intento contra a sua vida, quer acabar com o seu casamento, quer destruir a sua vida, quer que você desista dos seus sonhos, dos seus projetos, não quer que você vá além, não quer que você zele pela sua família, pela empresa que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tá ali vestido como ovelha para querer te enganar, para querer o quê? Fazer você ser destruída sem perceber. Mas diz assim, as suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Oh, coisa deliciosa é o azeite, né, gente? Oh, coisa boa para a saúde é o azeite. E essa pessoa, ela vem como se fosse algo bom, algo, ó, joia. Isso aí vai te fazer bem, minha amada. Abre mão, joga tudo pro alto, foge. Não é verdade? E nessa manhã o Senhor está nos despertando. Cuidado com essas pessoas de boca macia, que fala como manteiga. As palavras são como azeite. Todavia eram espadas nuas. A intenção é o quê? Cortar. A intenção é o quê? Ó, ferir. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A intenção é o quê? Se destruir. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor que nos dá vitória. Gente, é por isso que eu amo. Eu louvo a Deus por esse projeto, por esse propósito que Deus colocou no meu coração aqui com esse projeto, o Mulher Mais do que Vitoriosa. Porque como eu sempre falo para vocês, as nossas guerras, as nossas vitórias, não é uma vitória comum. Não são guerras comuns, são guerras espirituais. São lutas espirituais que nós precisamos estar revestida, nós precisamos estar adornadas, nós precisamos estar com as armaduras de Deus para poder enfrentar essas situações, essas ciladas do nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz o 22, né? Já estamos quase concluindo. Lança o teu cuidado. Aí, olha o segredinho. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Há pessoas que não conseguem entender, gente, até hoje, para a glória de Deus, na sua vida, como que você está de pé no Senhor. Como que você alcançou esse sonho. Como que você alcançou aquela faculdade. Como que você alcançou esse projeto que está aí nas suas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Essas pessoas, elas não conseguem entender. E não vão entender, elas só vão entender e compreender o dia que elas servirem esse Deus forte e fiel. Esse general dos generais, forte na batalha. Glória a Deus, aleluia. Na minha vida e na sua vida. É só dessa forma que eles vão entender.
porque quem guerreia nossas guerras e quem tem cuidado de nós é o Senhor. E é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos mantido de pé. Mesmo com os olhos naturais, as pessoas olhando e falando assim, eu não entendi até hoje como que você suportou. Eu não entendi até hoje como que você não abriu mão. Glória a Deus. Mas aqui Ele nos diz que Ele vai nos sustentar. E Ele não vai nos permitir ser abalado, porque você é uma justa do Senhor. Você foi justificado pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus nessa manhã. Mas, porém, contudo, todavia, haverá um juízo, haverá um peso, uma cláusula, né? Uma observação para aqueles que te perseguem, para aqueles que tentam te destruir. Que diz assim, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Você vai viver muitos dias, longos e longos dias, para que o seu inimigo veja você de pé, cantando a sua vitória, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porém, eles, têm uma sentença. Amém? E assim, nessa manhã, eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de poder estar aqui com vocês, Nós estamos encerrando essa semana para na segunda-feira nós estarmos aqui novamente de volta. O Senhor nos conceder essa bênção, essa oportunidade, e nós vamos caminhando, para a conclusão da leitura de Salmos, Já estamos no Salmo de hoje 55, nessa segunda fase, nessa nossa segunda etapa. Quem acompanhou a primeira etapa, quiser ouvir, quiser assistir os demais vídeos, nós temos lá no canal no YouTube, Monique Vêncio, ou aí na nossa página do Instagram. E você aí que faz parte do meu grupo no WhatsApp, manda esse vídeo para aquela sua amiga, para aquela sua irmã, para aquela pessoa que hoje está se sentindo perseguida, afrontada, caluniada, para que ela possa confiar no Senhor e para que ela possa pegar a chave, os segredos daqueles que temem a Deus, amém? E assim nós vamos orar para concluir essa live nessa manhã em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai querido, Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Continua nos sustentando, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando, assim como o Senhor fez com Davi. Continua, Senhor, nos dando a chave, Senhor, nos concedendo, Senhor, o discernimento, o entendimento, Pai querido, Pai amado, do que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Senhor, vá, Senhor, em nosso favor, peleja ao nosso favor, guerreia nossas guerras, envia os Seus anjos, Senhor, nos guardando, nos livrando. Dê-nos final de semana abençoado, Pai querido. Toma a nossa família, toma a nossa parentela nas Tuas mãos. Toma minhas lindas, toma as minhas amadas, minhas mulheres vitoriosas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, minhas lindas. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.